Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. É um privilégio muito grande estar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e juntos meditarmos na poderosa palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Veja o que diz a palavra do Senhor. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Coração sincero, coração verdadeiro. Precisamos ser verdadeiros em tudo, principalmente na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Quem tem um coração verdadeiro diante de Deus tem prazer de, na obra do Senhor, ver o nome dele sendo glorificado, exaltado, magnificado. Ver que, através de nós, que somos instrumento dele, o nome dele está sendo magnificado. Através das nossas ações, através das nossas atitudes. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um coração verdadeiro tem prazer de fazer tudo para a glória de Deus, para a honra do nosso Deus, para louvor do nosso Deus. Veja o que diz ainda o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por ele, para ele, são todas as coisas. Por isso devemos dar glória a ele eternamente. Um coração verdadeiro glorifica a Deus eternamente, porque sabe que por ele e para ele são todas as coisas. E por que precisamos ser verdadeiros diante de Deus? Porque Deus tudo vê e conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Veja o que ele disse a Jeremias, e está registrado em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Veja o que diz. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus está dizendo a Jeremias, eu te conheço, ainda antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, antes que você fosse um embrião, antes que você saísse da madre, já tinha te santificado, te separado, e eu te conheço. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece um coração verdadeiro. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Davi está dando um conselho ao seu filho Salomão, e ele diz, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, verdadeiro e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Davi está dizendo para Salomão, Deus, ele esquadrinha o coração. Esquadrinhar significa examinar minuciosamente. Nada passa despercebido ao olhar do nosso Deus. Ele tem um olhar como chama de fogo. Ele conhece tudo. Ele conhece o coração verdadeiro.
Veja o que diz o Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Ele conhece tudo. Não tem como esconder-se de Deus, pois ele sabe tudo a seu respeito, a meu respeito. Ele conhece o coração verdadeiro. Veja o que diz Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que nós peçamos algo ao Senhor, Ele já sabe. Antes de pedirmos algo ao nosso Deus, Ele já sabe o que precisamos, o que havemos de pedir. Esse é o nosso Deus que conhece o coração verdadeiro. Ele é o Deus que nos vê no oculto e no escondido. Esse é o Deus que te vê e que me vê no secreto. Ele conhece o nosso coração. Por isso precisamos cultivar um coração verdadeiro diante dele. Veja o que diz a palavra em Mateus capítulo 10, versículo 30. Você tem condições, você que está nos ouvindo nesta hora, acompanhando este vídeo, essa mensagem, você tem condições de saber quantos cabelos há em sua cabeça? Não. Mas veja o que diz Mateus capítulo 10, versículo 30. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele sabe o número de fios de cabelo que tem em sua cabeça. Ele sabe de tudo. O salmista diz que ele conta as estrelas e as chama pelo nome. Ele conhece o nome de cada uma das estrelas. Ele chama as estrelas pelo nome. Porque ele sabe de tudo. Ele tudo vê. Portanto, ele conhece o nosso coração, sabe se o nosso coração é verdadeiro diante dele ou não. Por isso precisamos cultivar esse coração verdadeiro. Ter essa intimidade com Deus. Ter um coração sincero diante dele. Chegar diante dele com um coração sincero. É por isso que precisamos ser verdadeiros. Inclusive na hora de ofertar. Veja o que aconteceu com Caim e Abel. Está lá no capítulo 4 de Gênesis. Veja que interessante. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Mas observe bem, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Podemos ver uma explicação acerca desse fato na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3. Veja que interessante. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más,
e as de seu irmão justas. Você observou o que está escrito em Gênesis capítulo 4? Deus olhou para Abel e para a sua oferta e recebeu a oferta de Abel. Mas Deus também olhou para Caim e para a oferta de Caim e não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Primeiro Deus olhou para Caim e depois para a oferta. Primeiro Deus olha para o coração do ofertante para depois olhar a oferta. Antes de ver a oferta, o Senhor olha para o coração do ofertante. E Deus viu que o coração de Caim era um coração do maligno, porque ele era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais. O seu coração não era verdadeiro diante de Deus. Mas Deus conhece o coração verdadeiro. Precisamos ter cuidado. Precisamos cultivar esse coração verdadeiro. Não tem como enganar a Deus. Não tem como tomar atalho para tentar enganar o Senhor. Não existe jeitinho diante dele, porque ele tem, como já dissemos, o olhar como chama de fogo. E ele vê todas as coisas. Ele conhece, sabe quem tem o coração verdadeiro e quem não tem. Não tem como enganar o nosso Deus. O nosso Deus é onisciente. Só ele tem esse atributo da onisciência, de conhecer todas as coisas, de ver todas as coisas. Nós estamos diante dele e ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem somos. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Estamos diante dele e ele olha para nós e nos conhece. Ele nos sonda e conhece o nosso coração. Por isso precisamos ter um coração sincero, verdadeiro diante do Senhor. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Faça parte deste projeto de divulgação da palavra do Senhor. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não se esqueça de nos ajudar com a sua oração.